E estamos de volta hoje no Do Mauá de Esportes. André, já é o 17º episódio, cara. 17º episódio, e hoje é um cara que eu pensei desde o primeiro em ter comigo aqui, batendo um papo, contando a história, contando a vida da lenda, do monstro do basquete brasileiro. Ele tem mais de 20 anos como treinador da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Foi o treinador da Renovação, 6 Pan-Americanos, 3 Olimpíadas, medalha de bronze em Sydney 2000, o único bauruense medalha olímpica. Hoje é com ele. É comigo hoje. Antônio Carlos Barbosa. Ô Barbosa, prazer ter você, te agradeço. O intuito do canal é mostrar todos os esportes, mostrar quem é referência em cada esporte. E você, não tem o que falar, referência no basquete feminino brasileiro. Ô Du, antes de mais nada, um grande bom dia a você, a todos que vão nos distinguir com essa de visualizar, de assistir essa entrevista. Mas é muito justo que, antes de agradecer você por essa deferência de eu fazer parte desse seu programa, muito mais do que isso é cumprimentá-lo por essa atitude. Eu acho que você resgata a história do esporte Bauru, você prestigia e valoriza as conquistas daqueles que em cada um na sua área de atuação tem um trabalho, tem um histórico, uma história, porque nós esportistas de determinadas áreas, nós temos muito nome, alguma fama e às vezes pouco reconhecimento, né? Sem dúvida. E esse reconhecimento você vem dando, né? E é muito gratificante, principalmente a mim que estou já mais bem próximo do final de carreira, embora muitos imaginavam que eu já tivesse até parado de ser técnico, mas enquanto eu tiver saúde, disposição e meu trabalho for valorizado, solicitado e ainda fazer parte do esquema de qualquer equipe, de uma equipe, eu vou continuar trabalhando. E o reconhecimento que nós vamos tendo, que é gratificante. E você está de parabéns por esse seu canal, por essa sua iniciativa, que com certeza vai mostrando a história, talvez que muitas pessoas desconheçam de vários esportistas em suas diversas áreas. Isso que eu pensei em fazer, Barbosa. E se tem uma história rica, grande e de muitas conquistas, é desse ícone do basquete feminino brasileiro, Antônio Carlos Barbosa, o Barbosa. Eu já vou começar de cara com a Primeira Vez, que é um quadro nosso, tá, Barbosa? Tá. Que a gente quer saber, assim, lá quando a gente começou a carreira, primeira equipe sua como técnico. Instituto Castor Ernesto Monte. Um começo totalmente despretensioso, né? E quando eu faço minhas palestras, quando eu faço minhas clínicas de basquete aí por esse Brasil afora e mesmo fora do país, que eu já fiz algumas, eu falo que a minha história, ela é um exemplo de vida para todos aqueles que estão começando e que acham que o caminho é improvável você sair do zero e chegar numa grande equipe ou até chegar numa seleção. Eu saí de uma equipe colegial, do Instituto Castor Ernesto Monte, onde eu estudava, e despretensiosamente a professora de Educação Física um dia me convidou, a professora Norma Rodrigues, já em memória, e depois a professora Maraci, também em memória, me convidou para eu treinar as meninas do Ernesto Monte, né, que o ano anterior o Mário Bevilacqua era o técnico, depois o outro, o Zé Paulo Canavese, eles se formaram e eu fiquei lá no Ernesto Monte ainda. E eu já jogava basquete, participava do time que o Raduan treinava. Era um grupo, Raduan Trabuzzi. Era um grupo, esse é um ícone. Grande amigo. Então era um grupo de adolescentes, né, que caminhavam junto na vida, bailinho, Cine São Paulo, BTC, e também jogávamos basquete. E aí eu comecei a ser técnico assim, sem imaginar que eu fosse, de repente, evoluindo, né? Evoluindo.
E gostando, vamos chamar, gostando inicialmente da brincadeira, se tornou um desafio. E eu fui buscando conhecimento, né? Num período que você não tinha TV a cabo, você não tinha literatura, não tinha internet, você não tinha nada, né? Era muito difícil. Muito difícil. Mas isso aí dá, ao outro lado, uma situação diferente, te dá criatividade. Exato. Porque hoje o caminho é muito fácil, todo mundo quer se, todo mundo, foi expressão, né? Todos querem se iniciar como técnico, ele tem aí uma série de informações. Isso aí até acho que confunde a cabeça, porque eles acabam não tendo uma característica deles como técnico. Eles acabam não tendo uma linha filosófica ou conceitual como técnico, né? Porque eles começam, pega aqui, pega ali, olha aqui, olha ali. E claro, cada país, cada técnico tem a sua maneira de jogar, a sua filosofia de trabalho. Então o cara vê um jogo de NBA que hoje virou moda, acha que todo time tem que jogar daquela maneira. Como. Aí de repente o cara vê lá o basquete FIBA, basquete europeu, por exemplo, um mundial, já é um outro basquete, e aí a cabeça do cara vira um trevo, né? Então esse foi meu início. Muito bom. E o primeiro título, você lembra, Barbosa? Olha, é interessante essa pergunta, assim, eu vou dar até um acréscimo a mais, né? Eles perguntam assim, qual foi o seu título mais importante? O primeiro sempre, né? Sempre. E o primeiro, nem sempre é na proporção que eu tive os títulos hoje. Sem dúvida, né? O primeiro é um título... Então, de repente, é um título de um campeonato colegial que tinha em Bauru, né? Que foi em 1966, né? Nós tínhamos uma grande rivalidade aqui entre dois colégios, Ernesto Monte e Colégio Guedes Azevedo, da nossa querida Jaci Guedes, da família dela. E ela já era grande jogadora do basquete de Bauru na época, ela já era jogadora de seleção brasileira. E nós tinha uma rivalidade muito grande essas duas escolas, né? E quando eu comecei com o Ernesto Monte, o time do Colégio Guedes era muito melhor que o do Ernesto Monte, era muito melhor. Basta dizer que o primeiro jogo que nós fizemos foi um torneio início, em 10 minutos nós perdemos de 12-0 do Colégio Guedes. Não tinha como. Mas aquilo ali, ao invés de me fazer eu retroceder, pelo contrário, aí você começa depois que o tempo passa, a conhecer um lado seu, teu lado competitivo e desafiador, né? Quando eu poderia perfeitamente falar, eu não nasci para isso, para com isso, aquilo pelo contrário, me serviu de incentivo para mim buscar melhorar, né? Buscar informação, e eu comecei a correr atrás. Era um campeonato da cidade, até que em 1966, agora não estou lembrando 65, 66, agora é tanta data que agora às vezes eu me traio com data. Teve um grande jogo, né? Mas aí o time do Ernesto Monte foi melhorando. E o jogo foi na panela de pressão, lotou a panela de pressão. Lotou. O Ernesto Monte dispensou as aulas, o Guedes dispensou as aulas, foi uma loucura. Todo mundo para lá? Todo mundo para lá, as rádios perguntando quem ganha, Ernesto Monte ou Guedes. Foi um negócio assim de louco. Veio a arbitragem de São Paulo para a partida e nós ganhamos o Colégio Guedes. E esse fica marcado, Ficou marcado, porque é aí que eu dei realmente um salto, né? Porque o técnico da seleção da cidade na época era o professor Sidney Cruz, que era o técnico do Guedes. Ele era conhecido como Pancinha, fez um trabalho também, teve um grande mérito também na história do basquete feminino de Bauru. E foi realmente, talvez, né, um dos responsáveis por eu me transformar em técnico, né? Porque a disposição para mim ganhar do Colégio Guedes, né, e consequentemente eu ser o melhor de Bauru, me fez de repente eu seguir o caminho de técnico. Não tenha dúvida. E aí eu vou começar com uma primeira pergunta de uma jogadora que você trouxe, que você tem um carinho enorme, ela também por você. Eu quero que você ouça a pergunta dela. Oi, Barbosa, tudo bem? Prazer imenso estar participando mais uma vez do Mauad. Fiquei feliz nessa entrevista que ele está fazendo com você. Merecedor de tudo isso que você está vivenciando nesse momento. Basquetebol intenso. Barbosa, eu queria saber de você, que você falasse um pouquinho do nosso passado. O que foi criar uma geração de crianças passando para a adolescência e para a juventude dentro do basquetebol, vindo de um professor que era seu início de carreira dentro do basquetebol no SESI de Bauru e que fez uma geração vencedora dentro do Bauru Tênis Clube, do nosso BTC.
E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a sua perspectiva em cima do nosso basquete feminino do Brasil. Um abraço grande e até qualquer hora. Boa sorte. Grande Suzete, obrigado pela pergunta. Essa pergunta, Duas perguntas, essa pergunta né? até me arrepia um pouco, porque realmente ela pegou realmente uma pergunta extremamente inteligente e histórica. Ela, num passado que não é tão recente mais, mas realmente foi o início de um trabalho em Bauru, que foi, para mim, foi um dos melhores trabalhos hoje que algum técnico pode ter feito. Eu não posso dizer que o meu foi o melhor trabalho. Mas é um dos melhores trabalhos. Eu tenho consciência disso. Porque você vê muito técnicos hoje dizer, essa jogadora iniciou comigo. Não, não iniciou. Ela veio já encaminhada, já com uma boa parte do caminho andado, aí você especializou ela, você transformou ela numa jogadora, mas já estava iniciada, né? Por exemplo, é o caso da Suzete. Eu não vou dizer para você que não, a Suzete já veio iniciada para Bauru. E aqui, logicamente, num esquema mais para os padrões da época, os profissionais, mais profissional, né? Dentro dos padrões da época, ela evoluiu barbaridade, mas eu não posso dizer que eu iniciei a Suzete. Mas esse trabalho, por exemplo, que ela citou do SESI, eu dava aula, eu fui contratado pelo Centro Esportivo número 6 do SESI, lá na Rubens Arruda. E o SESI fez um esquema na época, contratava professores por modalidade. Então o professor Paulo Zwicker, em memória, era o técnico de voleibol, o Ari Caetano era o técnico de futsal, o professor Flávio Souzedo, também um grande técnico de natação, era o técnico de natação. A Helena, também em memória, era professora de ginástica. E eu fui basquete. O basquete, o Roberto Arada era um grande técnico de judô, inclusive o Artemio iniciou com ele. E eu fui contratado para ser técnico de basquete, para iniciar a escolinha. E eu realmente, foi o primeiro momento, vamos chamar assim, que eu tive a oportunidade de começar a ser profissional, né? Tá. De ganhar para fazer efetivamente basquete. Porque até então eu tinha eu era funcionário público estadual, tinha meu emprego no estado, dava algumas aulas que aparecia educação física, mas eu estava ainda procurando meu caminho. Eu fazia direito também, eu estava ainda procurando meu caminho. Foi nesse momento que o basquete te colocou. Aí eu comecei, aí o que eu fiz? Porque a grande dificuldade, Eduardo, para você fazer uma escolinha, é ter a matéria-prima, que é as crianças dentro da quadra. Então qual foi a minha ideia? Nós tínhamos perto do Ernesto Monte algumas escolas estaduais. Tinha o Rodrigues de Abreu, que era escola, que tinha curso colegial, ginasial. O Ernesto Monte. Tinha uma escola na Vila Independência, o Henrique Bertolucci, que elas atravessavam uma pinguelinha que tinha ali e elas chegavam lá no SESI. Então eu peguei essas 3 escolas e fui falar com a professora de educação física. Falei, você não quer? Naquele tempo tinha uma turmas de treinamento, que eram 30 meninas, que a professora separava para dar basquete. Mas claro, não com o recurso que eu tinha no SESI, 20 bolas, todo o material possível. Então eu falei, você não quer levar as turmas suas de treinamento para eu treinar no SESI? Então ela, em vez de ela dar aula, por exemplo, no Ernesto Monte, no Rodrigues, lá no Bertolucci, ela levava a escola, sentava, fazia a chamada e eu dava iniciação para as meninas. E logicamente, através disso, as outras meninas que não eram de nenhuma dessas escolas, por exemplo, começaram a vir aqui e começaram a frequentar. Começaram a ir lá. Porque é uma região ali do SESI, uma região muito boa para você fazer esporte, aquela região, aquele tempo principalmente. Porque é uma região densamente de residências familiar, não é comercial, né? É residencial, definitivamente residencial. Era um período que as opções de vida eram muito poucas de lazer, né? Não tinha celular, não tinha internet. Era uma maneira de começar no esporte, então, se dedicar. Então ficava ali, não tinha o que fazer e iam para o SESI. Aquela meninada toda da região. Então eu comecei um trabalho com as meninas da região e essas das escolas. Aí as que iam melhorando, eu ia jogando no horário das 11 ao meio-dia, que já seria uma seleção. Uma seleção. Bom, e ali foi realmente um trabalho excepcional, né? Por exemplo, a Vânia Teixeira, que foi uma das que eu considero ainda hoje uma das 10 melhores jogadoras do Brasil, que dessa geração pós 80, né? Tá.
Porque não adianta você comparar lá com gente não dá. Né? Vamos dizer, pós-80, ela iniciou lá do zero. As irmãs Camilo, lá, Evanilda, em memória, lá, Jane. Quer dizer, a Simone agregou, a Suzete veio para agregar, a Suzete já veio jogando, né? Então eu fiz a Simone Biguete, então fizemos realmente uma geração de meninas e outras assim, que não, eu estou dizendo essas que chegaram e foi essa geração que você iniciou com o BTC. Então, aí precisava de aí o SESI falou, não vamos ficar disputando o campeonato com esse time, que não é a função do SESI e tal. Então aí o BTC na época passou uma transformação. Ele passou uma transformação de mentalidade de diretoria, foi quando um grupo de jovens, né, do qual eu fazia parte, ganhou uma eleição no conselho. Né? E conseguimos então colocar jovens dentro daquela estrutura tradicionalista do BTC. Porque eles estavam sentindo que o BTC estava ficando para trás, que o Luso estava crescendo, né? Que o BAC estava crescendo e o tênis ainda muito, vamos dizer, fechado para esporte. Era só o tênis, o polo aquático e não se fazia mais nada. Aí eles abriram. Aí fizeram futebol de campo, fizeram basquete, aí o tênis abriu, realmente. Foi quando nós levamos o basquete para lá. Uma loucura, porque não tinha nem local. O BTC nunca teve ginásio de esportes. Foi um... Então foi realmente, e aí essa geração explodiu. Que chegou várias meninas em seleção brasileira, de base, seleção brasileira adulta, e foi quando aí o meu trabalho começou a ser visto. Você vê que é interessante, meu trabalho começou a ser visto aí. Porque, por que esse cara lá em Bauru que está ganhando tudo? Nós ganhamos tudo na federação, nós tivemos um domínio de 1972 a 78, que o BTC ganhou tudo. Ganhava quase. E esse foi o teu caminho, inclusive, para a seleção brasileira. Foi esse o meu caminho para a seleção brasileira, porque eles viram. E você começa em 76 na seleção brasileira. Como técnico. Só que em 71 já fui assistente. Já era assistente. Já era assistente. Eu cheguei na seleção com 26 anos. E foi o técnico mais novo da seleção, né? Com 26 anos eu era assistente técnico, eu era mais novo que as jogadoras da seleção na época. Muito. E cheguei como técnico em 76 com 31 anos. 31 Quer dizer, 31 anos. Então, e a segunda pergunta da Suzete? A perspectiva, Suzete, é o seguinte: nós sempre tivemos uma grande dificuldade no Brasil de ter quantidade de times, mas de repente surgem jogadoras femininas que acabam alavancando uma geração que vem com ela. Então foi assim, quando eu assumi a seleção, por exemplo, o basquete estava no fundo do poço. Não é que eu fui responsável, eu tive a felicidade de, quando eu assumi, trazer a Paula e a Hortência na seleção, porque até então nessa transição de uma geração anterior, de Maria Helena, Norminha, Heleninha, para essa geração nova, a transição ali, a jogadora top dessa transição foi a Suzete. E só para entender, a Paula vem com 14 anos e a Hortência com 17. Com 17, então. Aí, você bancou isso daí? Banquei isso aí, então. Mas aí a Suzete era grande jogadora dessa geração. Então, essa nova geração apoiada na Suzete, que fez parte dessa geração anterior, se juntou aí Paula com 14 anos, Suzete com 17, a Suzete, a Hortência com 17, a Marta com 16 anos, a Vânia Teixeira com 16 anos, né? E essa geração realmente, em cima dessas jogadoras, embora nós tivéssemos um universo muito pequeno, o basquete decolou. Lógico, ele não vai decolar em 4, 5 anos, ele não decolou efetivamente com grandes conquistas nessa minha primeira passagem. Porque eu iniciei a geração saindo do zero ponto. E hoje, por exemplo, nós estamos mais ou menos parecida. Com uma geração de transição boa, com meninas razoáveis, mas sem um ícone para puxar. E esse ícone surgiu agora. Nós temos uma jogadora que está jogando na WNBA, Damires, que é uma jogadora demais. Então, essa geração, essa menina ela vai dar um salto de qualidade, sem dúvida, na seleção brasileira. Porque o basquete, pelas dimensões da quadra, todo esporte de quadra, se você tem um jogador diferenciado, ele faz a diferença. Não tenha dúvida. Então eu acho, viu, Suzete, que a Damires pode dar um salto de qualidade na situação. É o que a gente espera. Eu vou entrar no bate-pronto, tá? Bateu, respondeu, tá bom? Ok. Você que gosta de fazer, você tem muito de tática, de jogo. Então, vamos lá. Ataque ou defesa? Olha, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que eu não sou muito com essa história de basquete se ganha na defesa. Não, se você defender só e não fizer ponto, você não ganha. Não adianta. Eu acho que a defesa boa é aquela que não toma o ponto fácil. Tá.
Então o que seria o ponto fácil do basquete? É você estar passando uma bola e dar na mão do adversário, vai lá fazer a cesta. Você chega, sabe, com um jogador, que um jogador, o forte dele é arremessar 3 pontos, e você deixa ele arremessar 3 pontos. Exato. Certo? Então eu acho assim. E o ataque, se você não tiver um ataque que faça no feminino hoje, em termos em torno de 70, 80 pontos, você não ganha de ninguém. E no masculino, de 80, 90 pontos, 90 pontos, você não vai ganhar de ninguém. Você prefere a escola asiática ou americana? Olha, eu no momento, você vê que interessante, eu copiei a escola asiática. No começo da carreira. Porque eu achava que a escola asiática era a que mais batia... Pelo tamanho das meninas, pela velocidade da jogada. Nós não tínhamos jogadoras altas, né? Hoje já mudou um pouco. Hoje já mudou. Nós não tínhamos jogadoras altas e não tinha linha de 3 pontos. Que hoje a gente tem. Então, então, quando eu assumi a seleção em 76, que pediram para mim fazer uma renovação, eu falei, nós temos que copiar a asiática. Mas para você ter essa velocidade, para você ter essa precisão de arremesso, você tem que ter o quê? Uma preparação física muito boa. Muito boa. Então eu fui o primeiro técnico a levar preparador físico para a seleção brasileira. Olha. Até então, nenhum técnico trabalhou com preparador físico. Porque o preparador físico é que vai te dar essa sustentação para você fazer esse basquete de alta intensidade. Claro, eu aqui em Bauru, eu quebrava o galho. Eu era o preparador físico, mas claro, a coisa de uma maneira dentro daquilo que eu conhecia, a preparação física, para treinar um time, fazer o time correr. Que não é o... Não é o caso de uma seleção brasileira. Hoje, eu acho que nós temos nossa própria característica. Eu acho que nós tivemos um ponto de ter jogadores excepcionais fora, com arremesso de 3 pontos, que foi essa conquista que nós tivemos aí de 91 até 2004, 2003, que jogadoras excepcionais de 3 pontos e um jogo forte embaixo da cesta com jogadoras altas, caso da Alessandra, por exemplo, que fazia diferença. E fora embaixo, com Hortência, com Paula, com Claudinha, com Eva, arremessavam muito, rápidas. Então hoje, por exemplo, nós já não temos mais esse potencial. Então eu acho que nós temos que ter, que a escola hoje, eu falo assim, nós fizemos a escola brasileira, que é uma escola realmente que você tem esse equilíbrio, um jogo que você tem que dar vazão à criatividade da jogadora, sem essa criatividade chegar à individualidade ou um jogo praticamente sem uma esquematização tática. Ô Barbosa, eu sei que é chato perguntar isso, mas assim, eu fico imaginando você chegando no topo, né, técnico da seleção brasileira, aí você tem Paula e Hortência para você comandar. Não é meio complicado quando a pessoa não está no dia, não está jogando bem, principalmente mulher, você não tem aquele lado de... O técnico não é meio complicado, o lance de tirar, de colocar, eu não sei como é que você lida com essa... Olha, o basquete, ele favorece você a essa rotação de jogadores. Porque você permite isso. Permite entrar, sair. Então, antigamente, porque tudo tem que ter não pode ser extremista e não pode ser cópia, né? Então, hoje, por exemplo, o técnico brasileiro acha que temos que falar, mas o Barbosa é muito conservador. Eram umas críticas que eu recebi aí nesses últimos anos de seleção brasileira. Porque rede social hoje, infelizmente, dá voz para um bando de anônimo, ignorante e covarde, né? Porque é muito fácil você criticar com fakes, né? Sem dúvida. É muito fácil você criticar se escondendo atrás de nomes que não existem. E também comparar realidades diferentes, né? Isso é uma ignorância. Então você, por exemplo, era muito criticado porque eu era conservador, né? O que era conservador? Eu rodava pouca equipe. Porque o que é? Às vezes vê os Estados Unidos jogando, lá eles rodam, mas lá eles têm 12 jogadores no mesmo nível técnico. Aqui não tem como. Não tem como. E então, eu cansei de assistir jogo com raiva, entre aspas, porque o cara me tira a principal jogadora e demora para voltar. Então, porque ele acha que ele está sendo moderno. Tá certo? E você sente isso, então, né? Mesmo, por exemplo, a gente vê, por exemplo, em time masculino, o técnico às vezes fica incomodado com essa cobrança que ele pode vir a ter e começa a fazer a rotação. Digo masculino, que é onde você vê mais jogos, que tem um nível 8. Sim. O feminino, mesmo que o cara queira fazer isso, ele não tem muita opção, porque o número de jogadoras hoje, não tem tanta jogadora para você realmente ter essa cobrança de rotação. Mas você tem que ter uma rotação sempre muito criteriosa. Você não pode trocar por trocar, porque você tem que bancar. Você coloca uma jogadora, eu vou descansar aquela. Ele já tinha feito já naquela altura 15, 20 pontos. Você vai colocar outra que não coloca outra. Bem. Aí você
o jogo encosta, aí você tem que trocar ele imediatamente, aí você Fica queima até quem pior, colocou. queima Então quem você foi tem que colocar. realmente que bancar a suspensão. Para você fazer isso, você tem que ter convicção, você não pode trocar por trocar. Não tenha dúvida. Deixa eu te falar, são tantas conquistas, cara, isso é muito título, é muita coisa. Mas eu acho que, sem dúvida, o que mais fica marcado é a medalha de bronze em Sydney 2000, nas Olimpíadas. Eu acho que é um negócio, assim, inesquecível na carreira, né? Não tenha dúvida, Eduardo. A medalha olímpica, você já ir numa Olimpíada, é um caminho longo para você ir numa Olimpíada. Você passa por uma classificatória continental, depois você passa por uma pré-olímpico, aí você passa de um pré-olímpico mundial. Aí você chega numa Olimpíada com 12 equipes, quer dizer, é a nata realmente do basquete. Você chega no Mundial, o Mundial hoje no masculino tem 32 equipes, O feminino tem 16. Aí se você dá uma sorte numa chave, você vai indo, tá certo? A Olimpíada não tem, a Olimpíada você faz 2 grupos de 6, aí você faz o jogo da morte, o quarto contra o primeiro, segundo contra o terceiro, e aí você ou mata ou vai embora. Ou vai embora. E realmente você chegar numa Olimpíada já foi um privilégio, né? Realmente foi um privilégio para nós num momento de transição, porque nós tínhamos perdido a Paula e a Hortência. Sim. Então ninguém dava nada por aquela seleção. Eram jogadoras que nós nos alavancamos em cima da Janete e da Alessandra, porque é uma coisa, veja bem, é uma situação o jogador estar indo na seleção e estar jogando na seleção. Então, tirando a Janete e a Alessandra, e a outra era a Leila, que não foi, que estava lesionada. Essas 3, mais a Paula e a Hortência, Era uma base. era a base da seleção que foi campeã do mundo e foi vice-olímpica. Com um tempo muito grande de quadra, né? Veja bem, com uma média assim de 30 minutos, 30 e poucos minutos, não saía. Quase que o jogo todo. Porque a Hortência e a Paula, ela dificultava realmente para surgir jogadora no tempo dela, porque não vai sair, não dá sair. lógico. Então, quando falar, mas essa jogadora, essa tinha ido no Mundial e tinha ido na Olimpíada de Atlanta, mas peraí, mas qual foi o tempo de jogo delas? Elas estavam madura de banco, mas não de jogar. Sim. De repente você pega uma seleção de jogadoras que eram meras coadjuvantes E vão ter que e pegar a protagonista, né? Só que a CBB, ela fez um trabalho porque todo mundo tem mania de criticar a entidade máxima. Mas esse trabalho da CBB foi muito bom. Nós fizemos de 99 a 2000, nós fizemos mais ou menos 50 jogos internacionais. Caramba, né? Fez um... Olha, 99 nós fizemos uma excursão para a Austrália, começamos em Darwin, jogamos 5 jogos, estamos lá em cima, na divisa com a Indonésia, e viemos descendo, jogando. Aí fomos para Polônia, fomos para San Diego, nos Estados Unidos, São Francisco, Fez fazendo todo o 2 intercâmbio torneios. que tinha que fazer. Fomos para Cuba. Aí no ano seguinte fizemos uma aclimatação no Havaí, para ir para a Austrália. Ficamos lá no hotel em Honolulu fazendo amistosos. Depois fomos para... E isso deu cancha, deu cancha. quadra. Então essas jogadoras que Sem precisavam dúvida. rodagem, vamos usar um termo mais Alcançaram dessa maneira. Aí chegamos lá, surpreendentemente, conseguimos essa Que medalha de coisa bronze. espetacular. Ó, eu vou colocar uma pergunta. Esse é parente seu, tá? Mais grande amigo meu. Falei, não posso deixar ele de fora, tá? Marcelo Sampaio. Antônio Carlos Barbosa. Ou pra mim, Toninho, filho da dona Jandira e do seu Barbosa, meu primo. Toninho, é um prazer estar aqui no Duma Wide Sports falando e perguntando para você, comentando sobre um lado pessoal, o lado Toninho família. Eu queria agradecer por todas as histórias que eu já ouvi de você sobre o basquete, mas sobretudo sobre gente, sobre suas viagens, sobre todo mundo que você conheceu e teve chance de interagir. Conta pra gente alguma dessas histórias de Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos e conta pra gente também por que você gostou tanto de Sydney. Não foi só a medalha, Sydney foi uma cidade que você gostou muito. Valeu! Bom, Marcelo, muito obrigado. Esse lado família realmente... eu vi o Marcelo nascer, né, que era filho de uma prima que regulava de idade comigo, a Jarilinha. né? Nós tínhamos a família nossa, realmente foi uma família muito pequena, né? Os tios, né? Os meus tios sempre tivemos poucos primos, né?
Os que tiveram mais foram 2, né? Foram 2, que é o caso do meu pai, e ele também, a mãe dele era uma só, Jarila, e enfim. O Marcelo é um belo menino, ele e a irmã Cristina, realmente eram os dodóis da família, né? Porque foram os 2 mais novos, da Jarilinha, que era também a mais paparicada pelas tias, mas eram pessoas realmente extremamente boas e família. Realmente, Sydney me encantou pela beleza da cidade, pelo modernismo da cidade, porque ali você junta a natureza com a arquitetura, né? Que é maravilhosa. Que é maravilhosa, né? Então é isso que realmente que me deixou assim encantado com o Sydney. Eu acho assim, eu tive o privilégio de conhecer 35 países, né? Diferentes. O basquete levou para o mundo todo. Levou para o mundo todo, né? E a Austrália eu tive o privilégio de 4, 5 vezes já na Austrália. Você vê, eu cheguei ao ponto de ir em Darwin. Quem é que vai em Darwin, né? Eu fui em Darwin. Seria a nossa Roraima aqui, Darwin. E foi para lá. E fui para lá. E em Darwin, por exemplo, acabou lá, chegamos lá, aquelas coisas terríveis, fuso horário, né? Coisa inimaginável. Mas como é excursão, a coisa acelerada. Nós chegamos pela manhã em Sydney, nos colocaram no hotel, descansamos até 4 horas da tarde, 4 horas da tarde pegamos um voo para Darwin, né? Então você atravessa toda aquela Austrália. E o meio da Austrália é deserto, né? Aí chegamos em Darwin à noite, no dia seguinte já fomos jogar à noite. Isso é tudo zumbi, né? E é interessante que ali você vê realmente por que chama Darwin, né? Ali é um lugar que tem muito aborígenas, né? E você realmente vê assim pessoas com um biotipo totalmente diferente. E acabou o jogo, nos levaram assim, olha, meus amigos, eles são testemunha disso. Eu não enjeito comida não, sabe? Eu não tenho. Come de tudo. Eu como de tudo. Nos levaram num restaurante tailandês, não sei se é tailandês, vietnamita. Nossa senhora, ali foi complicado comer. Porque era uma comida rica, assim, né? Diferente. Pô, ali ninguém encarou, né? Mas é um país, assim, maravilhoso. Chegamos aí até lá onde... Em Hobart, né? Embaixo, lá onde tem da Tasmânia. Onde tem o famoso diabo da Tasmânia. Da Tasmânia, que a cidade, a capital lá é Hobart. E jogamos também em Hobart. Então, o basquete me proporcionou isso aí, me propiciou isso aí. E mais recentemente eu tive o privilégio de treinar Camarões. Sim, masculino, né, na África. Eu fui num primeiro momento masculino, até me assustou esse convite. E eu fui na Tunísia, nós fomos em Tunis, jogamos lá uma Copa Africana, nos classificamos. Aí em novembro eu voltei para uma janela do Mundial em Yaoundé, que é a capital de Camarões, né? E realmente foi outra experiência assim. E você dá a preleção, conversa com os caras com o tradutor do lado? Então, aí que foi a grande dificuldade, né? Enquanto você dá preleção, enquanto você dá treino, vai tudo bem, né? Eu não tenho inglês tão fluente, mas eu consigo falar bem inglês, consigo me comunicar. Mas acontece que é francês lá. Aí piorou. Aí complicou, porque, claro, tinha vários jogadores que são formados em college, eles têm muito intercâmbio. Essas universidades americanas vão buscar muitos jogadores lá. Na África, da maneira geral, porque esse é o biotipo deles, né? Basta dizer que hoje nós temos 3 jogadores, um é um dos melhores jogadores da NBA hoje, que é camaronês, o Embiid. Sim. Né? Mas não é que ele foi formado lá nos Estados Unidos. Já trazem antes. Já traz, né? Então alguns foram college, mas não chegaram em nível de NBA e voltaram para Camarões. E jogam em outros países, assim, divisões menos badaladas, em países assim, França, Itália, Sérvia, enfim. E eles falam inglês, então eu falava inglês com eles passavam para o francês. A dificuldade é na hora do jogo, né? Porque você perde um tempo, né? Como é que você vai? Mas o meu assistente técnico, que era o técnico anterior, ele falava, um rapaz bem formado, ele teve formação na Inglaterra, ele falava inglês e o francês. Só que às vezes eu não sei se ele realmente... É isso que eu falo. Será que ele está falando o que você falou? O que eu quero. Será que que ele está transmitindo? Porque tinha coisa que a gente discordava muito, porque o que acontece? A gente tinha uma preocupação
de colocar todo mundo para jogar, porque os caras faziam beicinho, né? O nego veio lá da França e chega lá. Eu não tô nem aí, eu quero é ganhar o jogo. Eu sempre penso isso. Falo, será que o tradutor tá falando o que eu quero? É relativo isso aí. Ó, eu vou sair um pouco do basquete, vou entrar no Apostando Alto, tá? Que é um quadro do Bet Certo, nosso site de apostas esportivas. Eu preciso do seu palpite para 3 jogos. Eu vou fazer um bilhete para ganhar, tá bom? Tá, vamos ver. Rapidinho. Vasco e Corinthians, fácil. Lá no Vasco. Empate. Fluminense e Santos no Fluminense. Fluminense. E para terminar, outro jogo fácil. Inter e Flamengo, lá no Rio Grande do Sul. Flamengo. Muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Pô, só tem amigo, né? A gente só tem amigo. Esse te mandou uma pergunta, Roger Barudi. Fala Dudu Mauad, meu amigo, e o nosso grande Antônio Carlos Barbosa, que a gente tem muito, nós todos os bauruenses temos muito orgulho. Barbosa, tive o prazer de ser secretário de esportes da cidade de Bauru, assim como você também, que teve essa honra. Aí eu pergunto, o que é mais fácil, o que é mais difícil, ser secretário de esportes ou ser técnico da seleção brasileira? Valeu, um beijão. Valeu, Roginho. Olha, muito obrigado, prazer em falar com você. Olha, eu vou dizer com você, isso eu sempre falo, secretário depende muito do que o prefeito aposta em você. Obrigado, André. Isso é muito, eu estou falando, é muito profundo. Se o prefeito gosta de você, tem assim uma afinidade por você, se o prefeito confia em você o trabalho fica muito e mais no fácil. seu trabalho, ele realmente fica fácil para você trabalhar. Por exemplo, eu fui secretário de uma secretaria grande, na primeira gestão do Iso Filho, era a CECELT, era a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, era grande. Mas eu recebi todo o apoio, tudo praticamente que eu levava, o ISO aprovava e fazia. Então o que acontece? Aí fica fácil, o seu trabalho aparece. Aí o secretário falava, olha, o Barbosa está aqui com um adiantamento, ele quer fazer tal evento, ele quer fazer não sei o que, ele quer fazer... Acabou, mas não tem mais verba. Vamos suplementar. E construir ginásio. Construímos 3 ginásios de esportes, 4 campos de futebol, né? Então, teve apoio. Teve apoio, sabe? Se não tiver, não adianta. Não adianta. Então, não tem que olhar com mais carinho o lado do esporte, porque o esporte traz gente... Então, mas você vê, você pega um prefeito que nunca fez nada, nunca foi esportista, a linha dele é outra, mas o secretário se vender para ele a ideia, e ele vê que esse secretário merece esse apoio, né? Esse respeito, realmente, essa condição dele te agregar valores à tua administração... E a gente sabe o quanto o esporte traz, fica de coisa boa. Você vê, nós éramos 3 ginásios de esportes em 4 anos. O ISO saiu em 92. Nós estamos em 2020. Foram 8 e 20, 28 anos. Sabe quantos construídos agora? Nenhum mais. Não. Então eu acho, no fundo, alongando um pouquinho a pergunta, que é uma sacanagem, uma falta de respeito com o jovem, com o adolescente. Porque o atalho, para você ter um crescimento social e, consequentemente, econômico, é o esporte. Não tenha dúvida. Se você não tem, você mora numa... Eu não gosto de periferia, falar a palavra periferia. É pesado e é depreciativo. É depreciativo. Você mora em locais mais longe do centro, da zona sul, dos lugares mais desenvolvidos na cidade. Se você não tiver um local para você demonstrar sua aptidão no esporte, numa corrida, num basquete, num vôlei. Você vai para caminho. Você vai para onde? Você vê esse trabalho. Vai para caminho. Esse trabalho da BDA. O trabalho tem que ser enaltecido sempre. Eu nunca vi. Nós vamos gravar lá na BDA. Olha, espetacular. Eu comento isso lá em Itu, onde estou trabalhando hoje. Eu nunca vi um trabalho, eu nunca vi pessoas menos de nível socioeconômico C, D, E, fazer natação e jogar polo aquático. Sensacional. E agora com atletismo também. E prestigiando o atletismo, né? Porque o atletismo já é um esporte que vem realmente... né? Mas o basquete, a natação e o polo... Os oponentes estão de parabéns. Eu não canso de exaltar e elogiar. Então, eles estão cobrindo uma lacuna do poder público. Ô Barbosa, vou entrar no Segue o Jogo, que é o nosso último quadro. Tá. Você agora é técnico do Ituano, time de basquete feminino de Itu.
E quais são os seus projetos? Além disso, mesmo falou que vai treinar até quando aguentar. Olha, O Segue o Jogo eu faço com quem já parou, não é o seu caso, não, né? não, o seu jogo Vamos, tá seguindo. eu quero seguir, segue o jogo. Tá no Ituano, tá Então, tudo bem? olha, eu estou já, agora em dezembro, vão fazer 3 anos que eu estou em Itu. 3 O anos tempo no Ituano. passa muito rápido. Foi um projeto assim que nem eu esperava, né? Eu tava em Camarões, lá em Ondé, recebi um WhatsApp da Kelly, que é uma jogadora da seleção brasileira, que me acompanha há muitos anos. Eu levei ela para a seleção brasileira, quer dizer, ela já saiu, a última participação dela foi em 2017. Eu levei ela em 1997 para a seleção brasileira adulta. Em 96 ela era juvenil, em 97 eu levei para a seleção adulta, ela ficou 20 anos na seleção. E jogou, e todo o time normalmente que eu dirijo, ela acaba me acompanhando. Excepcional jogadora, muito tempo WNBA. E ela ligou para mim, nós estávamos em Pindamonhangaba, eu estava de supervisor de uma seleção feminina brasileira e ela estava ainda jogando. Foi a participação dela. E surgiu lá um convite para formar um time em Pindamonhangaba, Fulvic. Eu falei, mas para mim vai ser complicado, Pinda, é muito longe de Bauru, eu não vou ficar morando em Pinda, né, muito distante, não dá. Não é mais hora, né? Não dá mais. Porque você não pode se afastar dos seus amigos. Então, daqui a pouco você morre, não tem jeito para carregar seu caixão. Né? Então, falei, eu... Mas e foi indo e não deu nada, Pinda. Aí eu tô lá em Camarões? Em Camarões, ela manda um zap, Barbosa, eu tô indo para uma cidade conversar com o prefeito, eu acho que vai virar um time. Aonde é? Itu. Falei, meu Deus, Itu nunca teve basquete feminino assim E no fim deu certo. Estamos lá há 3 anos. O secretário de esporte abraçou a ideia e o prefeito abraçou. O prefeito ele já foi até em Recife assistir jogo nosso. Que legal. Cara de 49 anos, cabeça excepcional. Uma puta administração, deve ser reeleito, uma gestão, sim. E você tá lá feliz no Ituano? Feliz da vida, feliz no Ituano. Vou para 3 anos agora, dia 5 de dezembro, fazem 3 anos. Você se acostumou com a carreira já? Perfeitamente. Às vezes a minha assistente, que ela toda fala assim, nossa, eu tô tão nervosa, você não fica nervoso assim? Pô, não dá mais pra ficar nervoso. Senão eu já tinha infartado, já tinha batido. Eu tinha uns 4 pontos safena, não tinha mais pontos safena, não tinha nem onde não fazer ponto safena mais. Cara, é muita história, muita coisa no basquete feminino brasileiro. Barbosa, Antônio Carlos Barbosa, bauruense. Eu vou dar umas lembranças pra você, tá? Do nosso programa. Primeiramente a camisa. Nossa, que bonita. Do Mauá de Esportes. Nossa senhora, olha. Essa você leva com você. Mas a camisa é tradicional da família, né? Você Desde sempre. Cabeça, né? Aqui, boa. Uma cabeça é boa. Desde sempre. Olha que bonito. Muito obrigado. E do nosso patrocinador, o Brussels Cosmetics, Opa, tá? olha Uma aí. linha de cosméticos aí pra você, shampoo, condicionador. Nossa, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Opa. Meu, muito Agora, feliz de ter batido essa resenha com você. Um monstro do basquete, ícone do esporte E agora brasileiro. vai uma pra você, né? Nossa senhora. Essa é bonita, hein? Essa é bonita. Essa aí vai pra você. Essa, meu Deus, hein? Olha que coisa maravilhosa do Ituano, atual time do Antônio Carlos Barbosa, vai lá pro nosso cenário, pô. Obrigado, Ituano Barbosa. Basquete. Foi um prazer, eu espero muito mais tempo você aí na quadra. Se Deus quiser. Tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de eu falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, e isso é muito bom para resgatar realmente valores. Mas não tenha dúvida, Bauru é muito grato a tudo que o Antônio Carlos Barbosa fez pelo esporte, não só a nível da cidade, mas nacional. Foi um prazer, te agradeço demais, estamos juntos sempre. Obrigado. Barbosa. Muito obrigado, viu?